conjuntura. E olha só, eu estou dando essa disciplina no curso de economia lá em Santana, análise de conjuntura, e eu estou resgatando Herbert de Souza. E o que eu vou fazer aqui é justamente resgatar a proposta metodológica de Herbert de Souza de como se faz a análise de conjuntura. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento bastante nebuloso. Nós estamos vivendo um momento em que alguns atores políticos acabam tomando decisões que são decisões que, de certa forma, não retratam o mundo de conflito que nós estamos passando. Então, a primeira coisa, a primeira observação é justamente o seguinte: nós sempre vimos ou isso ou aquilo. Nós dificilmente conseguimos ver a totalidade. A grande preocupação na análise de conjuntura é a busca da totalidade. Para entendermos o momento atual, nós temos que ter uma sequência de entendimento de determinados conceitos que nos permite ver as contradições fundamentais. A realidade pode ser distorcida pelo interesse de quem detém a informação. Se nós observarmos o que está colocado nos principais jornais, TV e tudo mais, se você abrir Ana Maria Braga, ela vai estar dizendo que tem que fazer previdência privada. Se você for ver a novela, ela vai estar dizendo que está chegando a 50 anos, pense na previdência privada. Aonde nós formos, nós vamos ser massacrados pela ideia falaciosa de que, se não houver reforma da previdência, não teria condições até de pagar aqueles que estão aposentados. Muito cuidado quando formar alguma opinião baseada na imagem que a mídia distorce. Por quê? Quem são os donos da mídia? Os donos da mídia são justamente aqueles que comandam o que nós chamamos de sistema da dívida. Se você for ver, todos os principais jornais são patrocinados pelos bancos. Então, a nossa técnicas de como se faz a análise de conjuntura. Então, o que nós temos aqui? Metodologia de 3 tempos. Análise prospectiva, análise retrospectiva, solução estratégica, interações corretivas e conjuntura atual. Como é possível entender a conjuntura atual? Aí, a primeira questão que vem é: o que é conjuntura? O que é análise de conjuntura? A importância da conjuntura para a construção de cenários. Quais são os atores sociais que já regularmente utilizam? Na sociedade burguesa, os empresários têm uma necessidade de também elaborar a sua análise de conjuntura, porque é ela que vai definir o investimento, ela que vai definir os rumos a ser tomado pelo capital. Mas também os trabalhadores necessitam de ver a conjuntura, porque é dela que ele vai tomar as decisões de como fazer a luta, o que é a luta. Ou seja, nós sempre temos na análise de conjuntura um elemento indispensável para os dois ou as duas classes principais. E, por sua vez, ela tem um caráter de classe, evidentemente. Se vocês perceberem, como eu falei, a burguesia está construindo a conjuntura a partir de quê? A partir de fake news. Nós estamos vivendo uma situação em que a realidade descrita pelos meios de comunicação não está sendo repassada. E é exatamente isso que nos dificulta. Categorias para análise de conjuntura, guia prático. Então, não basta apenas estar com a leitura dos jornais em dia para entender o que está ocorrendo. Eu fui técnico do DIEESE em 1993, e a minha tarefa como supervisor técnico do DIEESE era ler todos os jornais burgueses. Gazeta Mercantil, imagina a minha tarefa. Mas isso é indispensável, porque você precisa saber exatamente o que pensa a burguesia. E o jornal, na época que existe a Gazeta Mercantil, era essa forma de expressar. Mas não só isso. Você tem que ver o que pensa a burguesia, mas também você tem que ver o que está pensando ou necessitando de lutar a classe trabalhadora. Ou seja, não basta estar com a leitura em dia. O que eu estou lendo? Essa leitura que eu estou fazendo é uma leitura que me permite perceber as múltiplas determinações do real, ou é a mera manifestação do acobertamento do real? No volume de informação que é vinculado, todos os dias é necessário identificar os ingredientes, os atores e os interesses em jogo. Por exemplo, quando você está assistindo o jogo, o que aparece lá? Propaganda da Capemisa. O que é a Capemisa? Lembre-se, é a Capem que está, aquela previdência privada que faliu, ela voltou agora para o nome de Capemisa. Nem mesmo o jogo de futebol a gente está distante da imposição da previdência privada como alternativa. Ao contrário, é lá que está isso.
Fazer isso é fazer a análise de conjuntura. A todo momento, sabendo ou não, fazemos análise de conjuntura em relação às mais variadas situações do dia a dia, em função dos quais tomamos decisões para sair de casa, para escolher uma carreira, uma profissão, para aceitar ou sair do emprego, para casar, para disputar uma eleição, ou seja, tomamos nossas decisões baseadas na situação vista sob a ótica do nosso interesse ou necessidade. Mas aí tem um problema. A falta da identidade de classe, que se constata em parte da população, dificulta essa perspectiva. Porque quando você não se identifica com classe, com uma classe trabalhadora, você não se identificando como ator pertencente a essa classe, e você acha que você pertence a outra classe, aí vai resolver o fenômeno da Dona Florinda. É que eu gosto muito do Chaves, mas Dona Florinda, o que é a Dona Florinda? Ela mora no cortiço, mas ela chama todos os demais que moram ali de gentalha. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que é o pobre de direito é o figurante do burguês. Se alguém quiser ler sobre isso, é só colocar esse título no YouTube. Eu escrevi inspirado na minha família. E hoje, ultimamente, eu estou tendo a minha família como referência para estudar. Então, olha só. Nossas decisões, as informações que temos, buscamos nos informar, avaliamos as possibilidades, fazemos hipóteses do desenvolvimento dos fatos, das reações possíveis das pessoas ou dos grupos. Medimos a força ou o perigo. Pronto. O que é conjuntura? Combinação ou concorrência de acontecimentos ou circunstâncias num dado momento. Conjuntura política, econômica e social de um país ou de um grupo de países ou de uma região. Uma pessoa. Vamos ver alguns acontecimentos. Se eu tivesse um quadro, eu ia escrever no quadro, mas infelizmente estou sem ele. Vocês, quais são os acontecimentos que vocês teriam em mente? Porque, querendo ou não, a gente está acostumado com isso, só que a gente não tem a rotina de fazer isso. Mas quais seriam os últimos acontecimentos importantes no Brasil? Pode falar. Preciso dizer que o CRB passou para a próxima fase. Não é fácil, irmão. Uma rotina. Vamos lá? Como? A facada do Bolsonaro. 60% dos médicos não são efetivos. O que mais? A crise na Venezuela. Um outro problema lá. Qual é o outro problema? E eles vão se encontrar futuramente. O problema de Pinheiro é derivado, possivelmente, da extração de salgema do subsolo. Nós temos também um outro acontecimento, que é a tragédia de Islama. Continuar e vai continuar, porque não vão ter política de controle dela. O que vai acontecer com o Rio São Francisco? Eu que dou aula na UFAL em Santana, sei que a água de lá de São Francisco significa um caos completo. Um caos social, um caos econômico e ambiental. O que está por trás desses dois acontecimentos? A rentabilidade de duas ex-empresas estatais. Porque a Vale é estatal, é estatal. As duas geraram dívida externa e pública, a Salgema principalmente. E o que aconteceu? Ela foi privatizada e agora ela está sendo desnacionalizada. Então percebam que são dois acontecimentos distantes, mas que se encontram, porque aí que nós percebemos o empobrecimento social e o enriquecimento privado. Então, esta tarefa é muito importante. Mais acontecimentos. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos ficou 34 dias sem pagar os servidores. Paralisado. Sabe por quê? Porque o Trump está querendo que o Congresso autorize 8 bilhões de dólares para fazer um muro que vai separar a imposição que ele tem no sentido de enfrentar o problema político e econômico dos Estados Unidos, achando que o problema se resolve com um muro. Então, os acontecimentos, por exemplo, a saída da Inglaterra, possível da Grã-Bretanha, da Comunidade Europeia, a crise do euro, a crise política da Venezuela, a crise política da Venezuela, a crise da Argentina, que está chegando
o FMI e a Argentina possivelmente vai entrar em moratória. A Argentina possivelmente vai entrar em moratória. Netanyahu, lá do Israel, está para cair por corrupção. O Trump está correndo risco de impeachment, dado o processo eleitoral. Então, é muito importante, na análise de conjuntura, procurarmos identificar quais são os acontecimentos. Mais que isso, nós precisamos também estabelecer uma hierarquia entre os acontecimentos. Qual é importante? E ela marca uma mudança na estrutura de reprodução do capital, porque significou uma queda brusca da taxa de lucro. Mais à frente eu vou colocar, foram 30 trilhões de dólares que desapareceram. Foi uma recessão que se aprofundou e isso exigiu uma nova postura dos estados, que até então se diziam neoliberais, que procuraram o quê? Salvar o capitalismo. Então, o que é importante é justamente definir quais são os acontecimentos e mais que isso. Aí, acontecimentos são fáceis, eu falei. Existe ocorrência que se constitui em acontecimentos tais como greves gerais, eleições presidenciais, guerras, catástrofes, descobertas científicas de grande porte. Agora, por exemplo, a empresa chinesa está lançando uma nova tecnologia chamada 5G. E essa nova tecnologia ela é de um acontecimento brutal. Por quê? Porque poderá representar para a China a conquista de todo o sistema de comunicação. Os Estados Unidos montaram um esquema total de vigilância, mas se a China, que já detém essa tecnologia da 5G, se ela passar a exportar e vender grande parte disso, ela vai montar tudo isso. Por isso, por isso a prisão daquela representante da... Eu tenho dificuldade, porque meu chinês é o chinês de periferia, eu não... Olha, isso aí é inglês da cidade mesmo, né? Esse nome aí. Mas por que ela está presa? Porque eles estão ameaçando que se a China liberar isso, o que vai acontecer com aquelas empresas de telefonia americana e europeia? Alguém se lembra da Nokia? Eu lembro. A Nokia desapareceu, porque nesse mundo competitivo, uma inovação, ela pode simplesmente liquidar grande parte das empresas. Então, esse é um fato muito importante. Essa ocorrência pode milhões, exemplo, o fracasso da rodada de Doha pode ser considerado um acontecimento dado para frente. Palco dos acontecimentos. Qual é o palco do acontecimento? Por exemplo, o possível, espero que não, da tragédia de Pinheiro, do bairro Pinheiro. Qual é a conexão que nós vamos ter? Ele é um acontecimento. O palco do acontecimento é qual? O palco do acontecimento é aqui. Mas não é só aqui. Porque agora, quem está comprando a saúde, agora para quem? É uma empresa holandesa. Então percebam que o palco é este, mas na verdade, se nós formos ver, o palco poderia ser definido como toda a América Latina e definido pela política de extração mineral. Porque se nós formos ver, não é apenas a Vale, que fez já aquela tragédia de Mariana, que agora é Brumadinho, que pode implicar no fim do Pantanal, no fim dos rios da Amazônia, ou seja, o palco inicial é aqui. Mas na verdade esse palco pode ser estendido à América Latina inteira e à África, porque viraram regiões de extração mineral a qualquer custo, sem nenhuma preocupação ambiental. Então, o palco, por exemplo, a eleição do Trump, ela tem, qual é o palco que ela determina? Ela determina, por exemplo, a guerra comercial com a China. Ela determina uma incerteza da economia mundial. Então, qual é esse palco? Hoje, nós não temos mais como dizer que um fenômeno esteja separado. Por exemplo, essa semana, o atual presidente liberou a importação de leite. Liberou a importação de leite da Europa. O que significa isso? Para Alagoas, para a bacia leiteira. Significa política de abertura comercial. Significa o fechamento de parte dos mercados.
significa que o Brasil acima de tudo, na verdade não é o Brasil acima de tudo. Os países desenvolvidos acima de tudo. Porque ele vai fechar. Agora, o mais interessante foi o depoimento do líder desse movimento, dos produtores de leite, que fez uma campanha para ele. Vocês chegaram a ver? E ele agora está dizendo o contrário. Se você não rever isso aqui, vocês vão falir todo o setor que produz leite. Então, olha como é importante a gente identificar o acontecimento, identificar o palco, porque nisso nós podemos saber a conexão entre os acontecimentos, como eu falei anteriormente. Saber a conexão, um acontecimento local pode ter uma conexão com um acontecimento mundial. Por quê? Porque nós temos uma economia mundializada, nós temos um sistema de rede que não permite um isolamento de determinados fenômenos. O palco do conflito pode se deslocar de acordo com o desenvolvimento da luta. Passar das ruas e praças, para o parlamento, daí para os gabinetes ministeriais e daí para os bastidores. E aí, às vezes, para a luta. E às vezes, ir para o gabinete pode ser também a paralisação da luta. Mas o que é fundamental? É ver até que ponto este palco pode ter conexão com o fenômeno maior. O palco dos acontecimentos influencia o desenvolvido das lutas sociais. A simples mudança de palco já é uma indicação importante de uma mudança no processo. Vamos imaginar que os trabalhadores da China potencializassem suas lutas e colocassem em xeque a burocracia que está no poder e restaurou o capitalismo. Como é que isso poderia mudar? Que eu vou falar mais à frente, que é a correlação de força. Ou seja, dependendo de o movimento dos coletes amarelos da França, que teve um impacto muito importante, que conseguiu revogar vários ataques do outro governo, como é que esse palco francês pôde influenciar agora vários outros países? E aqui, infelizmente, no Brasil acabou não acontecendo. Então, a capacidade de definir o palco dos acontecimentos, onde as lutas vão se dar, é um fator de vantagem importante. Então, se de repente o Netanyahu for perder o cargo, que é o que vai acontecer, se de repente o Trump perde o cargo por o risco de impeachment, derivado da investigação que está sendo feita, da época da eleição, da influência da Rússia, do envolvimento, se de repente um fato desse se configura, isso pode trazer fatos bastante importantes. Não que dos Estados Unidos já vai esperar que vai vir alguma movimentação que vai libertar, mas pelo menos significa que um ator começa a ser questionado. E aí, a principal coisa agora é identificar quais são os atores envolvidos. Vamos então ver aqui, no caso, o caso de Pinheiro. O bairro de Pinheiro, quais são os atores ali envolvidos? Produzir, foi privatizado, passou vários anos com incentivo fiscal, terceirizando e precarizando as relações de trabalho, extraindo recursos que agora está para ser caracterizado como sendo os causadores. Do outro lado, nós temos o quê? Os trabalhadores que moram no bairro, o município e o Estado, que correm o risco de ser responsabilizado por um ônus possivelmente gerado pela própria empresa. Então, identificar os atores é uma parte importante. Vamos ver quais são os principais atores do cenário mundial. Vamos lá. Primeiro, é o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um ator importante, porque, afinal de contas, ele teve por trás do processo de enfrentamento ao Estado Islâmico, tem um papel geopolítico importante, o presidente da China, a primeira-ministra da Alemanha, a primeira-ministra da Grã-Bretanha, o Trump, o atual presidente, ou seja, identificar os atores é o quê? É alguém que representa, que encarna um papel dentro de um enredo, de uma trama de relações. Um determinado indivíduo é um ator social, quando ele representa algo para a sociedade, para o grupo, para a classe e o país. Encarna uma ideia, uma reivindicação, um projeto, uma promessa, uma denúncia. Uma classe social, uma categoria social, um grupo social, um país, ou seja, instituições também podem ser atores sociais. Por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, a ONU, a OEA, todos
espaços esses são espaços aonde se definem políticas. O Banco Mundial é aquele que estabelece os princípios gerais da política econômica de cada governo subdesenvolvido. O FMI é aquele que cria mecanismos de dominação permanente daqueles países que já estão, de certa forma, estrangulados. Então, essas instituições são elementos indispensáveis. Por quê? Porque são elas que são representativas das instituições que acabam definindo a luta. E olha só, e aí, uma coisa fundamental aqui é relação de forças. Ou seja, nós, quando estamos fazendo análise de conjuntura, a primeira coisa que nós temos que fazer é estabelecer a relação de forças. Nesse momento, a relação de forças não está favorável para a gente. Não está. Mas o que nós estamos procurando fazer aqui? Esse seminário e vários outros, o envolvimento de produção política de informação, visa exatamente reverter esta correlação de força desfavorável para a gente. Ou seja, essa perspectiva de formação, indo além da conciliação de classe, essa luta que pretende combater todos os ataques aos direitos sociais, é parte da construção de uma possível mudança da correlação. Porque se nós temos a atual relação de forças, é porque houve um processo de despolitização, houve um processo de perda da identidade de classe, houve um processo que nos retirou da luta, de certa forma. E isso, na minha família, é bem patente. Então, essa relação de forças é mudada não só pela consciência de classe que passa a retomar, mas também pela capacidade de identificação e de luta como classe. O nosso grande questão aqui é superar a parte corporativa. Eu estou aqui não como professor, eu estou aqui como parte da classe trabalhadora. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo é um momento que nos exige exatamente a ação política no sentido de entender o que está a ocorrer e de desenvolver ações políticas. Qual seria a minha proposição? Que não é minha, na verdade. Na última entrevista que eu dei na rádio, eu falei que o momento de mudar a relação de força seria a construção de uma greve geral. Para a construção de uma greve geral, nós começamos com essa primeira etapa, que nós vamos depois querer em todas as nas escolas. Nós queremos aqui formar formadores. A questão de ter muito mais gente para ir em todos os locais. Por quê? Porque nós precisamos alterar a correlação de forças, mas para alterar a correlação de forças é necessário agir no sentido de nos prepararmos como classe, com um programa, com uma mobilização que nos possibilite criar uma unidade numa perspectiva de classe e não uma unidade qualquer de juntar com determinadas pessoas, porque agora nós passamos um momento em que determinados setores sindicais estão por trás do apoio, por exemplo, ao César Maia, não, César Maia era o pai, Fernando Filho, eu só conheço o Botafogo, Rodrigo Maia. Não é que eu torço para o Botafogo, não, é porque ele foi listado na CPI da Jato, se me engano, o nome dele era Botafogo. Talvez por isso o Botafogo não esteja passando por bons momentos nesse momento. Saímos desse atoleiro. Então, avaliar essa relação de forças é decisivo e se quer tirar consequências práticas da análise de conjuntura. Ou seja, a análise de conjuntura tem como objetivo exatamente o quê? Procurar entender a complexidade do mundo que nós vivenciamos para retirar daí os elementos que nos possibilitam o quê? A nossa capacidade de dialogar com os demais membros da sociedade, ou da classe trabalhadora. Porém, qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é vencer o senso comum. O senso comum é aquele que está, especialmente nos fake news da minha família. Eu saí do grupo da minha família em Cuiabá porque eu não aguentei mais. Meu tio dizendo que não tinha tido golpe militar, que não houve holocausto e que não houve ditadura militar. Então, imagina que isso está por trás das nossas famílias. E essas pessoas, utilizando a sua suposta autoridade familiar, estão profetizando esse tipo de coisa. Então, a nossa grande tarefa aqui é justamente desconstruir esse mundo falso que foi feito para legitimar a atual política. Ou seja, nós temos um fundamentalismo religioso que está levando a um conflito. Por exemplo, na minha família, parte
da minha família é ligada a uma igreja determinada que acredita que agora houve uma chuva no deserto de Israel e que um rio voltou a funcionar e que esse rio, quando voltou a ter água, que aquilo era uma sinalização do Velho Testamento e que, por sua vez, Israel precisava a sua sede voltar para Jerusalém. Na verdade, é uma mudança climática. A mudança climática tem produzido alterações tão bruscas. No deserto do Atacama está chovendo, mas, no entanto, isso tem uma implicação séria. Por quê? Porque o ato de querer levar a embaixada brasileira para Jerusalém pode representar 6 países árabes que vão deixar de importar produtos brasileiros. Uma já saiu, que é a Arábia Saudita. E o estado que eu nasci, Mato Grosso, vai ser o principal implicado. E o que isso vai acarretar? Isso pode alterar a chamada bancada BBB, bala, boi, Bíblia, e eu diria banco. Ela está começando a ter contradição, porque a bancada do boi, que faz parte, esta é o grande desafio da nossa votação no Congresso, no nosso embate à reforma da Previdência, é a solidez da BBB. Por quê? Porque a bancada da bala, do boi, da Bíblia e dos bancos, ela está até agora sólida e ela tem grande parte, mas só que começa a surgir essa contradição, porque a bancada da Bíblia quer que Israel coloque a embaixada em Jerusalém, só que a bancada do boi, que quer exportar para os países árabes. Então percebam como é importante a delimitação dos acontecimentos, com a identificação com os atores, porque é exatamente este fato que pode nos permitir impulsionar algo no sentido de mudar a relação de força. A estrutura é um conjunto de elementos estáveis que presidem a organização da sociedade, da economia e da política, que lhe dão uma forma de ordem de uma estabilidade. Vamos só ver quais foram os grandes momentos na história mundial em que essa estrutura foi questionada. 1872 a 95, nós tivemos a primeira depressão. 1929 a 38, nós tivemos a Grande Depressão e o New Deal. A partir de 2000, nós tivemos a crise da economia.com e em 2008 nós tivemos a crise capitalista que levou à perda de 30 trilhões. Esses momentos marcaram exatamente o quê? Uma mudança na forma de reprodução do capital, um impasse na reprodução do capital. Se não fosse a política keynesiana, que através dos gastos públicos impulsionou a demanda agregada. No sábado a pessoa fala de demanda agregada. Pula essa parte. Que salvou o capitalismo. Pronto. É que eu tenho que ver que a essa hora tem muita gente lá no mundo usando pinto e eu não posso ficar falando de demanda agregada aqui. Não é um assunto mais. Como me perdi na demanda agregada. Então, o que significa isso? É o momento em que a reprodução do capital está ameaçada. E quando a taxa de lucro cai o nível de investimento, cai o nível de emprego, cai o nível de renda, cai a arrecadação do Estado. Há um processo recessivo. E aí a propriedade privada foi colocada em xeque em 1929. A política keynesiana foi justamente aquilo que possibilitou a vida a esta salvação do capitalismo, que depois passamos 30 anos nos países desenvolvidos, chamados 30 gloriosos. Então, esse momento dos 30 gloriosos foi o momento que houve essa estabilidade. Você tinha mais ou menos uma taxa de crescimento estável, uma taxa de retorno. A partir dos anos 80, acaba com tudo isso. A partir dos anos 80, retoma-se a crise de superprodução. Então, é muito importante fazer a relação entre a estrutura e a conjuntura. A conjuntura que nós temos hoje é uma conjuntura, que eu falei inicialmente, muito volátil. Quanto tempo eu tenho? Porque esse tempo eu me empolgo. Porque daqui a pouco nós vamos abrir para a discussão, né? Por enquanto eu estou aqui como... Então, perceber o conjunto de forças e problemas, outras indicações se deve levar em conta na análise de conjuntura. Perceber o conjunto de forças e problemas que estão por trás dos acontecimentos, para se extrair o sentido dos acontecimentos. É preciso compreender seu pano de fundo, que nem sempre está claro. Para a gente, o grande desafio é ver o que está além da aparência. Marx até falava que se a aparência fosse igual à essência, não havia motivo de existir a ciência. O nosso grande desafio aqui é transbordar a aparência, é revelar aquilo que essencialmente está colocado.
Então, eu diria que qual é o elemento essencial desse confronto entre essência e aparência? Eu diria, estamos vivenciando um momento em que o capital aprofunda sua crise, sem que o movimento operário aprofunde a sua luta para uma alternativa além da modo de produção que está colocado. Ou seja, esse, de certa forma, seria o impasse. Há uma crise, como é que eu diria? Há uma crise objetiva do capitalismo, mas não há uma crise subjetiva, não há uma crise política. Ao contrário, o que nós temos em marcha é o processo de aprofundamento de formas antidemocráticas, não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo inteiro. É importante buscar o fio condutor dos acontecimentos. É importante identificar o fio condutor dos acontecimentos. Qual é o elemento que conecta todos os acontecimentos? Durante 70 anos, o elemento fundamental foi a crise de 29, a crise de 29, a política keynesiana. Olha só, até 29 se falava que o liberalismo, todos eram liberais. Depois de 29, entra em colapso o liberalismo e vem o chamado keynesianismo. E aí quase todo mundo era keynesiano. Em 1980, o keynesianismo entra em crise. E o que volta? O neoliberalismo. Então, a historicidade é um elemento indispensável para compreendermos o momento atual. Nós não podemos analisar a conjuntura sem retornar o princípio, o fundamento da historicidade, porque nele nós vamos ter uma categoria fundamental, que é a categoria da contradição. Para a análise de conjuntura, os fundamentos dialéticos são indispensáveis. Por quê? Porque ele vai mostrar exatamente como que se dá o processo de enfrentamento de classe e de interesses divergentes. Então, é importante buscar o fio condutor. É fundamental pesquisar o encadeamento, a lógica, as articulações, os sentidos comuns. Por exemplo, para entender a crise dos governos que foram chamados de progressistas na América Latina, o que nós temos que fazer? Nós temos que resgatar a parte anterior. Como é que nós tínhamos? Inicialmente, os governos conservadores chegaram ao poder oferecendo o quê? Estabilidade da moeda. Foi assim com o Itamar, Fernando Henrique, foi assim com o Menem, foi assim com todos esses grupos conservadores na América Latina. Depois nós tivemos um processo de crise do chamado neoliberalismo. Veio a crise mexicana, a crise asiática, a crise russa, a crise turca e a crise argentina. A crise de subprodução sai da periferia e vai para o centro. Ali nós vamos ter o quê? Nós vamos ter justamente a crise da economia.com de 2000 a 2002 e depois nós vamos ter a crise de 2008. O que nós tivemos aqui, na verdade? No processo de crise do neoliberalismo, quem chegou ao governo? Vamos ver? Lula, Kirchner, da Bolívia, que eu esqueci o nome, o Chaves, tem mais. Todos os governos de centro-esquerda, ou de origem nacionalista, ou sei lá, progressista, sei lá qual nome ser colocado, eles ascenderam ao governo. Mas o que aconteceu? Eles não romperam com o neoliberalismo. Vivenciaram um momento em que a economia mundial teve uma expansão das commodities, e aí o fluxo de capital vem para cá, o Brasil e a América Latina voltam a exportar commodities, criou a ilusão do neodesenvolvimentismo, mas aí veio a crise de 2008. A crise de 2008 encontra no poder quem? Exatamente aqueles que tinham subido em função da crise do neoliberalismo. Sem ter feito a superação do neoliberalismo, o processo de desgaste é exatamente porque não é só no Brasil. Parte da Europa estava passando por governos de progressistas, que na verdade faziam políticas não progressistas. Então, o que nós tivemos na verdade? Foi a exaustão da chamada conciliação de classe em particular. Então, veja como é importante entender o caos que nós estamos vivendo hoje, em que, e agora olha só, mas como é que está o governo da Argentina? Como é que está o governo Macri? O governo Macri está muito mal. A inflação lá é de 40% a 50%, a taxa de juros chegou a 70%, a queda do PIB chegou a 14%, a Argentina está numa situação muito próxima de uma nova moratória. E o que é aquilo? É um governo ultraliberal. Então percebam, a gente tem que entender a totalidade. A gente não pode só ver o que está acontecendo aqui. O
que está acontecendo na Venezuela, nós temos que entender tudo isso, porque tudo isso significa o quê? Que a alternativa, o João Gurgel, meu ex-orientador do doutorado, dizia que o neoliberalismo é uma busca de saída da crise. Mas a crise de 2008 foi a crise da saída da crise. É isso mesmo. A crise da saída da crise. O neoliberalismo veio para tentar salvar e, na verdade, ele aprofundou. Outras indicações que se deve levar em conta na análise conjuntural. Existem duas leituras possíveis dos acontecimentos, ou dois modos de ler a conjuntura. A partir da situação ou do ponto de vista do poder dominante, e é isso aqui que nós convivemos o dia todo, é ir no estádio, onde vocês forem, vocês vão ser bombardeados por isso aqui. E qual é o problema? É que quando você chega para falar com um parente, o que ele fala é o que o Sanderberg disse. O que ele fala é o que aquela que faz ele passa debaixo da mesa, Ana Maria Braga. Ou seja, o que nós vivenciamos é o bombardeio colocado pelos meios de comunicação dominado pelo sistema da dívida, que são os bancos. E a nossa família absorve isso de uma forma que é terrível. Então, a partir do ponto de vista dos movimentos populares, das classes subordinadas, agora aí tem um problema. Porque parte dos movimentos sociais não está ajudando a construir a greve geral. É lamentável. A nossa tarefa aqui é convencer as direções dos vários representantes do movimento operário, porque ainda estão criando ilusão. Olha, ontem eu acabei de ver que o governo Macri está tendo apoio de um Axel Kicillof, que por coincidência eu conheci, que é o ex-ministro da Economia da Cristina Kirchner. Ele está assessorando o governo Macri. Então você vê, e ele se dizia nacionalista, keynesiano. Veja só como é difícil, porque na última vez que eu encontrei com ele, quando ele já não era mais ministro, eu fiquei até sem jeito de falar, porque quando na época de estudante, eu vi o livro dele, um livro gigantesco sobre Keynes e nacionalismo. Hoje ele é um cara que está assessorando. Não é só isso. O Ciro Gomes, o seu economista número 1, Mauro Benevides Filho, está sendo emprestado para assessorar a reforma da Previdência do atual presidente. Do outro Chicago Boys. Então você vê como que está delicado. Um determinado representante do sindicato vai conversar com um general para ver se não adianta isso. O caminho que nós temos que fazer é esse. O caminho que nós temos que fazer é nos organizar pela base, é discutir, formar formadores e para o convencimento, para a mobilização. Não adianta esperar de alguém que nunca... Eu lembrei de uma frase do criador que ele dizia assim, que de onde não se espera nada que não vem coisa nenhuma. É isso. Não se espera coisa nenhuma dali, porque ali está justamente quem? O pacote completo que pretende liquidar os direitos sociais nossos. Então, partindo do ponto de vista de quem questiona o status quo, não é inventar situações, acontecimentos, correlações. A nossa tarefa não é falsificar nada. A nossa tarefa é entender o real. Quando a auditoria cidadã preza pelos documentos oficiais, com carimbo oficial, com dados que são conferidos o tempo todo, porque a gente não quer fazer análise de conjuntura, a mesma coisa que a burguesia faz, que é desvirtuar. A nossa intenção é aquela frase: para mudar, nós temos que conhecer. Eu até ia dizer uma frase que eu, com 56 anos, cheguei à conclusão aqui: para mudar, nós temos que mudar. Olha, é uma frase muito simples, mas demorou muitos anos para a elaboração. Porque para mudar, nós temos que mudar. O problema é que na hora de mudar, a gente fica meio patinando. Então, vamos lá. Outras indicações: a análise de conjuntura, de modo geral, é uma análise interessada em produzir um tipo de intervenção política. Ou seja, qual é a nossa intenção aqui? A nossa intenção aqui é construir mobilizações de esclarecimento que levem à construção de uma greve geral no sentido de lutar ou reverter a correlação de forças de forma a impedir a aprovação do conjunto de reformas que estão aí para atacar nosso direito. Uma questão-chave da análise é a percepção da complexidade. Esta é uma coisa fundamental. Agora, o fato de ser complexo não significa que seja impossível de entender. Ao contrário, quando você tem categorias, quando você tem um método, quando você tem um conhecimento
e principalmente o objetivo de fazer a transposição da aparência para chegar à essência, a complexidade, ela pode ser resolvida, ela pode ser minimizada. Por quê? A partir do momento que você tem a forma de compreensão, o que nos resta agora é justamente criar uma linguagem que nos possibilite ser entendido. Porque parte do que eu estou falando aqui, para grande parte da população, não vai ser percebida. Por quê? 76% de um setor, de um segmento de eleitores, segundo o Jornal Valor Econômico, acredita em fake news. Acredita em fake news. E não adianta, se eu for tentar dizer para alguns parentes meus que o homem não chegou, que o homem chegou à Lua, eu vou ficar sozinho. Porque muita gente que eu conheço sequer acredita que o homem chegou à Lua. Por quê? Vive num grau de alienação tão grande. O primeiro passo, identificar fatos e acontecimentos, a partir da leitura diária dos jornais, revistas e impressos. Veja bem, os jornais, eu sigo sempre essa Nildo Rodrigues que falou uma vez, eu não esqueço. O jornal ele oferece a pista, mas o jornal não nos oferece o final da coisa. Por isso que quando eu vi que a Energisa queria comprar a Eletrobras, eu fui querer saber quem que era a Energisa, depois eu descubro que era a GEPAR, e depois eu descubro que era o Itaú. Aí sim, ou seja, a nossa tarefa aqui é justamente desvendar o que está encoberto pela mídia burguesa. Ler atentamente as matérias, procurando identificar os fatos mais importantes. Nem sempre o título da matéria revela. Os principais atores em questões, países e governos e instituições, ordenar os fatos de ordem de importância, ou seja, os acontecimentos precisam ser hierarquizados. Os acontecimentos precisam, por exemplo, a eleição do Trump não é um caso à parte. É um processo no qual revela o próprio esgotamento do chamado globalismo. O que o Trump está fazendo? O Trump está fazendo protecionismo. O que o governo atual está fazendo? Abertura comercial. Percebam só que ele está fazendo uma coisa que nenhum outro país está fazendo. Os demais países todos estão fechando a economia. Ele está abrindo. E o slogan dele é Brasil acima de tudo. Bom, então, arquivar o material original em uma pasta temporária. Você está defasado, agora não se faz mais isso. Eu tenho irmão que ainda estava guardando, agora é tudo digitalizado, agora você coloca no Google, nas nuvens. E a prática de fazer a conjuntura, vou pular essa parte. Relacionar conjuntura e estrutura. Na medida em que a conjuntura for sendo identificada, é necessário que o cenarista tenha bem claro a distinção entre conjuntura e estrutura, de forma a perceber o conjunto de forças e problemas que estão por trás dos acontecimentos, de modo a identificar o sentido dos acontecimentos e o pano de fundo no qual se desenrola a determinada ação. Por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela tem também a ver com a própria iniciativa de alguns países exportadores de petróleo de tirar o dólar como moeda de pagamento. A Venezuela tem um monte de problema, mas além desse, tem outro fato. Por quê? Porque Irã, China e Rússia e Venezuela estavam numa proposta de não utilizar mais o dólar como moeda. Desde 71 foi obrigado a comprar petróleo. Por quê? Porque isso significa retirar do dólar o papel de comprar petróleo. Então, tem muitas coisas, muito mais coisas do que tudo isso. Não é somente os limites do governo que foi lá instituído. Perceber o conjunto, identificar os atores, eu já falei. É preciso identificar corretamente os agentes sociais, políticos e econômicos que estão agindo e interagindo. Quem são esses agentes? São pessoas individuais, grupos organizados, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, os meios de comunicação. Identificação correta das forças que estão por trás dos fatos e os acontecimentos. Ou seja, por trás da reforma da Previdência. Quais são os atores que estão por trás? E aí vocês vão ver, eu vou falar mais à frente sobre isso, mas já vou começar alguma coisa. Toda vez que as ações sobem muito na Bolsa, um funcionário lá do condomínio falou assim, olha, que coisa boa esse governo, as ações estão se valorizando muito. E não conseguiu perceber, um aluno meu, Otaviano, fez uma pesquisa, e nessa monografia que eu orientei, 41% das empresas que estão cotadas nas bolsas são ligadas a bancos. Então, a valorização está tendo tão grande
das ações da Bolsa se deve ao processo de privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, das demais estatais e da privatização da Previdência. Porque não é só a privatização da Previdência, é a privatização da Seguridade Social, que eu vou falar mais à frente. Ou seja, a Seguridade Social compreende também a saúde. E se você vai acabar com o SUS, significa que os bancos que vendem plano de saúde vão ter mais rentabilidade. Então, essa é a dificuldade. As pessoas percebem um fenômeno e atribuem a ele uma coisa que não é real. É claro que eu não posso cobrar dele também que percebam diferente. A correta avaliação da correlação de forças é decisiva para se tirar consequências práticas na análise de conjuntura. Ou seja, a correlação de forças hoje ela é desfavorável para a gente. Mas se nós fizermos essas ações em todos os sindicatos, em todos os estados, em todos os municípios, e a nossa intenção aqui é juntar servidores do estado, servidores dos municípios, servidores federais, trabalhadores do setor privado, para que façamos a mesma luta. Porque se nós conseguirmos fazer isso, nós conseguimos fazer mobilização e o nosso processo é de formação numa perspectiva de quê? De enfrentamento ao ataque que está sendo feito. Porque o que está colocado aqui é a falta de perspectiva completa para a próxima geração. É identificar os fatos portadores do futuro. A análise de conjuntura é sempre realizada com algum propósito. Usualmente, seu propósito é o de orientar a ação política prática, seja no sentido conversador, correções de política prática, seja no sentido, seja no sentido de transformar e definir uma nova rota. No caso específico desse curso, nosso propósito é projetar cenários futuros. Qual poderia ser o cenário futuro? A gente sempre procura, por exemplo, se a taxa de juros subir nos Estados Unidos, 1 ponto, isso vai criar uma situação de caos em toda a América Latina. Isso vai dificultar o nível de investimento, isso vai dificultar o nível de emprego, isso vai dificultar, ou seja, nós corremos o risco. Esse governo que assumiu, ele pega um cenário internacional totalmente impossibilitado de se pensar qualquer crescimento, não só pela sua própria iniciativa, que não tem nenhuma política de desenvolvimento, ao contrário, é uma política de liquidação e de privatização e desnacionalização, ou seja, um fato novo pode reverter, por exemplo, como eu falei, se o Trump for empichado, é o que está se falando nos Estados Unidos, ou seja, qualquer coisa que aconteça, agora, para o nosso lado, pode o Trump cair, pode não sei quem cair, se nós não tivermos organizado, se nós não tivermos com formação política, se nós não tivermos unidos, no sentido da defesa do nosso interesse, não quero nada. Os fatos, a correlação de força não se modifica porque um agente determinado caiu, o outro vai vir. Agora, se nós estivermos organizados na perspectiva de dependência de classe, mobilizados e com grandes ações políticas, aí sim isso pode mudar alguma coisa. Porque, se caso contrário, nada vai ser alterado. Identifique. Deixa eu acelerar aqui. A análise de conjuntura atual deverá permitir a identificação da situação no momento inicial do estudo, a visão clara dos principais variáveis, a identificação dos atores e compreensão dos seus respectivos papéis, a tabulação das principais informações, identificação de ruptura, a identificação de fatos portadores. O que significa identificar ruptura? O grande problema agora que nós temos é que as direções sindicais, elas estão, de certa forma, na sua maioria, distantes das reivindicações da sua base. Então, a primeira coisa que vai ter que acontecer para mudarmos a correlação de forças é também repensarmos o papel e a forma de agir das entidades dos movimentos sociais. Por quê? Se não mudar as direções, nós vamos ter um processo em que as direções calam as reivindicações da base. E a burocratização que nós vivenciamos nos últimos anos requer exatamente isso. Por isso, a perspectiva de formação é decisiva. Minha preocupação aqui é justamente qual é o calendário de formação que nós vamos ter. Esse seminário que agora começa aqui sobre como se faz a conjuntura, ele deveria ser feito em todos os sindicatos, em todos os movimentos. Nós deveríamos sair daqui, cada um com esse PowerPoint, para cada um fazer esse papel. Ou seja, nós temos aqui uma tarefa indispensável, que é a tarefa de formação. Mas não é uma formação qualquer, é uma formação que vai além dos limites da conciliação de classe. Ou seja, é uma coisa muito mais complexa, porém necessária.
identificação dos fatos portadores do futuro, o refinamento dos limites da dimensão de estudo. Bom, eu queria parar para falar desse rapaz aqui. Eu recomendo que vocês procurem na internet, é só procurar assim: como se faz análise de conjuntura, Herbert de Souza, escreva PDF, baixem esse livrinho, porque esse livrinho, ele tem que ser reproduzido. Eu acho que até que os movimentos deveriam pedir autorização. Não tem que eu acho que fazer nenhuma briga por direito autoral, exceção de nada. Mas esse livro aqui, ele deveria ser retomado urgente. Eu, por coincidência, eu dou a disciplina análise de conjuntura no curso de economia. E no final, eu peço espaço na rádio para falar sobre isso. Por quê? A grande tarefa nossa aqui é justamente formar formadores, porque nós estamos vivendo uma situação de extrema complexidade. Agora eu vou colocar algumas imagens. E na análise de conjuntura, eu estou fazendo questão de usar muita charge, muitas fotografias. Porque às vezes você demora 1 minuto, 3 minutos para falar de uma coisa, e o fotógrafo que tirou essa foto, ele consegue explicitar. Ou seja, o que nós temos aqui? O Estado, olha só, o dinheiro dos impostos voltando para o povo. E olha só, o que nós temos aqui em Alagoas? Alagoas está fazendo uma renúncia fiscal de 766 milhões. Não tem concurso para professor, não tem concurso para policial, não tem concurso para praticamente nada. 60% dos médicos que atuam no HGE são sem contrato. Então nós estamos vivendo uma situação em que o imposto, quando vem através do braço do Estado. Essa bomba aqui custa R$900. Aí os professores lá do Rio criaram um novo indexador para a campanha salarial. Queremos três bombas de gás lacrimogêneo com piso salarial. E o pior é que os trabalhadores da segurança estão também vivenciando o mesmo drama. Eu estou fazendo um levantamento agora e eu estou pegando o salário dos policiais. Uma grande parte dos salários dos policiais está abaixo da linha da pobreza cheia. Uma grande parte dos professores está abaixo da linha da pobreza cheia. Isso é muito importante denunciar. Ou seja, nós temos uma situação em que o Estado utiliza formas coercitivas e não assegura sequer os direitos mais fundamentais. Mas essa aqui, para mim, é a que mais centraliza tudo. Isso aqui aconteceu de verdade no ano passado, quando estavam fazendo uma comemoração no Congresso, e estava tendo assim caviar, sei lá o quê, e lá embaixo estava tendo gás lacrimogêneo, helicóptero, gente sendo presa, e os caras lá tomando champanhe, não sei o quê. É mais ou menos isso aqui. Ou seja, 0,7% da população mundial possui 41% da riqueza mundial. A concentração de riqueza é cada vez maior. O Estado se ausenta cada vez mais da política pública. Bom, mas eu não coloquei aqui. Não está aqui, mas eu confio em mim. Eu ia apresentar por último duas tabelas. Uma tabela era a tabela da valorização das bolsas no mundo. Nessa tabela da valorização das bolsas, em 2008, as ações na Bolsa de Valores do mundo, nas bolsas do mundo, valiam 65 trilhões de dólares. Em 2009, elas caíram para 35 trilhões de dólares. Somente com a crise de 2008, houve uma perda de 30 trilhões de dólares em todos os mercados, todas as bolsas de valores do mundo. 30 trilhões de dólares multiplicado vai dar uns 120. Imagina, um sábado desse, você ficar falando de 120 trilhões. Mas foi esse o volume de dinheiro perdido pelo mercado financeiro, que apostava na livre iniciativa, que era o símbolo da boa gestão. Pois bem, quando veio a crise de 2008, perderam 30 trilhões. Aí tem a outra tabela que diz o seguinte: a dívida pública dos estados, de todos os países, era de 20 trilhões de dólares em 2006. Em 2013, ela pulou para 41 trilhões de dólares. Os estados passaram a estar mais endividados em 20 trilhões. E sabe por quê? Porque dos 20 trilhões perdidos na Bolsa, dos 30 trilhões perdidos na Bolsa, 20 trilhões refere-se
a dívida nova que foi contraída por esses estados para salvar os 30 bilhões, ainda sobrava 10. Mas o que significa isso? A crise de 2008 colocou em xeque exatamente a concepção neoliberal. E para encerrar, mas qual é a proposição da maioria dos partidos hoje no mundo? O neoliberalismo tem colapso, mas o que foi proposto no seu lugar? Mais neoliberalismo. Então, eu encerro por enquanto. Vamos ampliar. Se eu tivesse quadro, aí eu teria feito uma coisa mais interativa. Eu ia partir de vocês iam descrever quais eram os acontecimentos, mas como eu não estava sem quadro, agora eu vou encerrar por enquanto e abro para questionamento, e aí a gente continua. É isso. Obrigado. Obrigado, Menezes. Quem quiser se inscrever, levanta o braço e vem aqui na frente, está sendo gravado, né? Faz o registro. Aqui o Nazário. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Ricardo Nazário, presidente do Sindicato. Na verdade, professor, é só fazer várias coisas. Primeiro, por que a gente não consegue fazer a auditoria da vida externa? Tivemos aí a oportunidade de ter governo de esquerda na presidência, e a gente não consegue enfrentar a questão da dívida externa. Eu queria. E uma outra coisa é possível a gente ter um governo de esquerda e romper com o capital? E aí, uma das coisas que a gente tem que focar, nós formadores, temos que ter a responsabilidade também de passar para a categoria, para os familiares, para os vizinhos, que o que está sendo posto aí, a reforma da Previdência, ela não se trata só da questão da idade da aposentadoria. O que está sendo mais difundido, que a reforma da Previdência está se tratando só da questão da aposentadoria. Não é só isso. Então, professor, essa questão da Seguridade Social, da questão dos municípios que irão ser afetados, eu acho que queria que o professor falasse só rapidamente um pouquinho só dessa situação. Esse aí, obrigado. Dória está se inscrevendo também. Pode vir, companheiro ali atrás. A gente pode fazer um bloco. Pode fazer um bloco de 5 perguntas. Vamos ver. Pode ser. Né? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Fernando Dória, militante do Movimento Popular Comunitário, representando a Central de Movimentos Populares de Alagoas, como coordenador. E a gente tem assento no Conselho LGBT, no Conselho Estadual e Municipal de Saúde. A gente queria saber de vocês, tentar provocar um pouco, essa chuva que está vindo por aí, e virou uma carreta lá de um estaque gordo lá, de guarda-chuva e sombrinha, e a sociedade não está querendo sair de casa devido a essa ventania que vem por aí, O que fazer para a gente mobilizar essa sociedade, A gente que vem lá da década de 70, nesse movimento, buscando direito, e a gente está vendo que esse governo vem retirando direito, e a sociedade está acamada, Todo mundo está esperando quem joga a primeira pedra, para ver se atiça, E a gente queria saber o que fazer para a gente mobilizar essa sociedade. Teve a retirada da questão trabalhista, pô. A gente foi até Brasília, são 15 centrais sindicais. Qual é a central que realmente está com interesse em defender os trabalhadores? A gente teve lá, foi de ônibus, praticamente 2 dias e meio de ida, 2 dias e meio de volta. Estava tudo organizado, a CUT estava na frente. Aí outros camaradas passou à frente, A força sindical passou à frente da organização, Lá na frente
tinha 9 soldados tentando tirar as bandeiras do movimento. E aí eu fiquei recuado, disse, não, a minha bandeira ninguém vai tirar não, certo? Então, de repente veio 15 soldados segurando milhões de trabalhadores. Aí 50 meninos, né, do Black Bloc derrubou os 15 soldados, os soldados correram. Enquanto mais de 4 ou 5 mil trabalhadores não conseguiram derrubar 9 soldados. E 50 meninos do Black Bloc derrubou os soldados. Está entendendo? Então a gente tem que fazer alguma coisa, chamar as centrais sindicais, se realmente existem essas centrais, né? 35 partidos, qual o partido que está defendendo a luta dos trabalhadores, a luta de direito? Quais são os partidos? Quais são as centrais? Quais são os grupos políticos que estão defendendo isso? Para a gente mudar essa situação e não deixar a sociedade perder direito à saúde, perder direito de cidadania, perder direitos humanos, certo? Perder direito na educação. É preciso a gente mudar. E eu acredito que, pelo menos, esse grupo que está aqui tem esse interesse. Mas começar a unir força, multiplicar esse número, para que ver se aumenta e a gente consegue mudar essa situação. Um forte abraço. Alexandre. Tem mais alguém após o Alexandre? E atrás de mais. Bom dia. Eu estava vendo as palavras que você colocou para a gente. E aí, ontem eu estava assistindo uma entrevista do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. E ele colocou, durante a entrevista dele, o pensamento principal desse governo que é Estado. Né? O super-ministro, né, Paulo Guedes, que é ultra neoliberal, né? Eu acredito que o Estado tem que acabar. Né? E aí o embaixador colocou o seguinte, que para Paulo Guedes, o mercado pode resolver todos os problemas. Todos, sem exceção. Então, é preciso privatizar tudo. Né? Na visão deles, tudo tem que ser privatizado. Saúde, educação, enfim, não tem que ter Estado. Porque o Estado atrapalha. Segundo Paulo Guedes, o Estado atrapalha. E pior, a iniciativa privada estrangeira é melhor que a iniciativa privada brasileira. Ou seja, isso que o professor estava falando, além de privatizar, tem que desnacionalizar, né? Tem que levar para fora. É um capital estrangeiro que tem que tomar conta do que é nosso. E aí o embaixador encerra essa parte da entrevista dizendo o seguinte, que as políticas neoliberais são muito boas para os governantes ficarem cada vez mais ricos e deixar a enorme maioria do povo na miséria. Então essas duas colocações do embaixador casam muito bem com o que o professor falou para a gente até agora. E eu entendo o seguinte, que a gente não pode esquecer nunca de algumas coisas. Primeiro, a luta de classe. Quem defende que a luta de classes acabou, está mentindo, vergonhosamente, descaradamente. A luta de classes não acabou e nunca vai acabar enquanto o sistema for um sistema capitalista. Outra coisa que a gente tem que lembrar sempre, essas contra-reformas, deformas, enfim, a maneira que a gente quiser chamar, né, a trabalhista, a previdenciária que está aí querendo agora justamente falando sobre ela. Então isso a gente tem que lutar contra e temos que defender o quê? Isso para mim, né, isso na minha visão, eu acho que é na visão de muitas pessoas. Tudo isso passa por uma grande luta, né, que está aqui no meu botão aqui. Lula livre. Se a gente não conseguir fazer isso, todas essas conversas que a gente está tendo vão ser atropeladas pela direita. Tem jeito. Contra a securitização, contra a deforma, a contra-reforma da Previdência, a favor da reestatização das empresas estratégicas, acho que as empresas estratégicas têm que voltar a ser reestatizadas, e a favor da auditoria cidadã da dívida. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Companheiro aqui do Cineprev. Ronaldo. Bom dia a todos e a todas.
dia à mesa, professor Menezes. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o professor Menezes pela brilhante exposição, a aula é excelente, e ela, na minha avaliação, ela já cumpre parte do objetivo que nós tomamos em realizar esse seminário, que é armar a classe trabalhadora, seus principais dirigentes e assessores sindicais para realizar a luta e desmontar a mentira que a mídia está fazendo ao defender, o governo defender a reforma da Previdência. Professor Menezes, eu gostaria de dizer que acho que o argumento principal da sua fala, para mim, ele se apresentou ao final, quando se tratou da crise do subprime nos Estados Unidos, que devastou a economia capitalista mundial, a Europa, e terminou chegando no Brasil, mais agora precisamente na América Latina, quando as economias nacionais precisaram desviar dos seus estados cerca de 30 trilhões de dólares. Eu imaginava que seria algo em torno de 10 a 15 trilhões. E os números que o senhor apresenta aí são mais que assustadores. São esses números que demonstram as razões pelas quais os estados nacionais têm feito as reformas econômicas e retirada dos direitos dos trabalhadores. Em nível mundial, desde a Grécia, que foi destruída no início da crise de 2008, até agora a Argentina, isso são reflexos daquela crise da irresponsabilidade da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que vendeu ações super desvalorizadas, que eles sabiam que não valiam nada, e mesmo assim, vejam vocês, a maioria deve saber, que os corretores da Bolsa de Valores que agiram de forma irresponsável, ao invés de serem presos, receberam bonificações ao final do crime que eles cometeram, da devastação das famílias norte-americanas e da economia mundial. Então, professor, esse dado que o senhor levantou ao final da sua fala, ele me assustou. Porque, embora eu seja uma pessoa que gosta de pesquisar bastante, ele me surpreendeu demais. E isso reforça aquilo que nós vimos discutindo na auditoria cidadã da dívida. A necessidade de fazer toda a discussão da conjuntura que o senhor muito bem fez aí, amarrado à questão fundamental da dívida. O colega que me antecedeu, ele abordou de forma bastante interessante quando ele disse que o Guedes, Paulo Guedes, ele quer não só privatizar a economia nacional, mas desnacionalizar. Significa que os 10 trilhões que faltaram, eles estão querendo fechar agora, né, professor? Dos 30 trilhões, eles conseguiram pegar 20 com as reformas e já fizeram, faltou 10. É com esses 10 que eles querem buscar agora, retirando não só os direitos trabalhistas, rebaixando o valor do salário dos trabalhadores, acabando com as aposentadorias, fazendo com que os aposentados no Brasil tenham o mesmo destino que acontece no Chile e no Japão. No Chile, salários de R$400, cerca de 30% do valor do salário chileno. E no Japão, ao não ter proteção social, estão optando, isso vai abordar melhor isso, em cometer crimes e ficar na cadeia. Certo? É incrível isso, e a gente não pode permitir que isso aconteça no Brasil. Essa ação que está acontecendo aqui vai se multiplicar, com certeza, nos outros sindicatos, criará um grupo de trabalhadores, de assessores sindicais, de ativistas com capacidade de fazer enfrentamento. Então, parabéns, professor, e quem está organizando o evento. Obrigado, Ronaldo. Tem mais duas inscrições aqui do Leandro, do Sindipetro, da Hilda, da Culto Fetário. Agostinho, Sindipetro. Então pode continuar, a gente continua com o debate aqui. Chama o Leandro, né? Leandro do Sindipetro. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. É um prazer estar aqui com vocês. Tanto é um prazer que nós saímos 4h30 da manhã de lá de Sergipe para participar desse fórum aqui, desse evento muito importante.
pelo qual eu parabenizo as pessoas que tomaram essa iniciativa. Como já foi falado aqui, a formação é uma coisa muito importante nas nossas lutas. E tem muita gente, tem muitas entidades, tem muito lutador, muitas entidades lutadoras que estão deixando de fazer formação. E na medida que a gente vai deixando de fazer formação, as direções vão se burocratizando e as bases vão se despolitizando, né? O que ajuda essa conjuntura que está aí, inclusive. Mas quero pedir licença a vocês para gastar um pouquinho desse tempo para falar de uma luta que nós estamos fazendo lá em Sergipe, que essa luta já não é uma luta de Sergipe e da Bahia. Estamos falando da privatização da Fafem, ou da tentativa de privatização das Fafens, que são as fábricas de fertilizantes nitrogenados de Sergipe e da Bahia. Já havia sido anunciado desde 2012 a hibernação da Fafem, ou seja, a saída da Petrobras do setor dos fertilizantes. E aí veio o governo Temer e anunciou a data da saída da Petrobras do setor de fertilizantes, e o governo Bolsonaro já anunciou a manutenção dessa data, a data da venda da Fafem, que eles não estão chamando de privatização nem de venda, eles estão chamando de hibernação. Ou seja, a intenção do governo, por enquanto, é parar a fábrica e mantê-la viva. Não é para deixar a fábrica se degenerar, se destruir, mas é para mantê-la viva. Porque a Petrobras quer sair do setor. A Petrobras decidiu que as fábricas de fertilizantes nitrogenados dão prejuízo e, portanto, não interessa mais a Petrobras continuar. Mas o que a gente sabe é que essa medida de hibernação é tão somente para entregar ao capital internacional. E só para vocês saberem, só para vocês terem um pouquinho de ideia do que isso representa para o nosso país, fábrica de fertilizante nitrogenado nada mais é do que a tecnologia que transforma gás em alimento. E em 1983 essa fábrica começou a produzir, essas fábricas começaram a produzir, e de 83 até aqui, no Brasil, só cresceu a produção de alimentos. E continua crescendo. Nós já temos 4 fábricas no Brasil, além da fábrica de fertilizante de Sergipe, Bahia. Tem a de Araucária, no Paraná, e tem a de Mato Grosso do Sul, que foi construída pela Petrobras e nunca foi utilizada. Está em processo de arrendamento e ela está parada, nunca produziu um grão de ureia. Então, para não me alongar nesse assunto, o que a gente pede aqui a vocês é para que façam aqui em Alagoas o que a gente está pedindo para que todos façam em todos os estados. Fortalecer a luta contra a privatização das fábricas de fertilizantes nitrogenados como garantia da soberania alimentar do nosso país. E fazer um gancho com o que já foi falado aqui sobre a relação que existe entre privatização e destruição do meio ambiente e o acontecimento de tragédias como de Brumadinho e Mariana. Lá na Fafem, em Sergipe, mal começou a tal hibernação, ou seja, a parada da fábrica, já houve um grande vazamento de amônia, e o que resultou no acometimento de mais de 20 pessoas que deram entrada no hospital com intoxicação, ardência nos olhos. Virou manchete de principal notícia lá. Ou seja, há um grande risco de acontecer uma tragédia lá em Sergipe por conta do início da tentativa de privatização.
Eu acho que está na hora da gente fazer esse tipo de evento, esse tipo de formação, para a gente começar a fazer as nossas bases começarem a discutirem e a entenderem todo esse processo de destruição, de entrega do patrimônio, porque privatização nada mais é do que pegar a riqueza do povo brasileiro e entregar ao capital internacional. Obrigado aí. Leandro, Marilda. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero primeiro parabenizar, o professor Menezes pela a belíssima análise de conjuntura e assim, até um formato diferente do que nós estamos acostumados já a participar da análise de conjuntura. Então, assim, parabenizo e é muito oportuno mesmo a gente estar levando para as nossas bases essa discussão diferente. E dentro do que você traz, na sua apresentação da análise de conjuntura, deixa a gente um pouco inquieto também, mas que a gente precisa se apropriar de algumas questões. Aí o Nazário, na fala dele, ele já traz um pouco, que é a questão da seguridade, da questão da reforma da Previdência, do qual a gente não se deter só a questão da idade, mas sim de todo o contexto que traz a reforma da Previdência, e o prejuízo que isso traz para a classe trabalhadora, não só para quem vai se aposentar, mas também para o comércio, mas principalmente para os pequenos municípios, onde a reforma ela afeta e vai afetar muito. E aí eu queria também a questão do poder judiciário do nosso país. Dentro dessa crise que nós estamos vivenciando, qual está sendo o papel do judiciário na contribuição também da questão da crise do país? Porque a gente precisa também compreender isso, até onde o Poder Judiciário, o envolvimento dele, contribuindo com tudo que nós estamos vivenciando, e até fica preocupante para nós, enquanto classe trabalhadora, quem a gente vai recorrer, Gomes, para que a gente possa recorrer aos nossos direitos de um judiciário que a gente está vendo, está de lado do quê? Como é que a gente vai estar fazendo e qual é o papel dele nessa conjuntura? E aí, quando a gente também vê a questão do agronegócio no nosso país, e aí também como eu venho da agricultura familiar, e aí a gente vê que a agricultura familiar no governo Bolsonaro, não tem espaço de nada. Então o agronegócio, no momento que ele pega a agricultura familiar e joga dentro do Ministério da Agricultura, então ele já diz que a agricultura familiar vai ficar à mercê do agronegócio. E aí a gente sabe o que isso significa, a questão do meio ambiente, a questão da produção de alimentos saudável, a questão do fortalecimento do agricultor e da agricultura familiar. E aí eu queria saber o seguinte, como é que a sua agenda está disponível para que a gente também possa estar fazendo esse debate em outros espaços também, não só aqui na capital, mas se há possibilidade também no interior, em algumas cidades, a gente também está reunindo com os sindicatos, com os movimentos sociais, porque essa análise de conjuntura não serve só para o movimento sindical. Ela é muito importante para que os movimentos, como um todo, a gente possa se apropriar dessa discussão e a gente fazer com que o que até agora a gente não conseguiu, que é trazer o trabalhador, e aí eu digo, não foi por falta também de mobilização, não foi por falta de discussão, porque cada um tem feito. Eu acho que é o formato, talvez, que a gente tem feito, que talvez a gente não conseguiu alcançar, porque uma greve geral, para a gente organizar ela, para que realmente ela tenha resultado, porque não é uma greve geral de um dia, porque a gente fez uma paralisação. Porque se a gente vai construir uma greve geral, vai parar, então eu acho que a gente tem que construir uma greve que realmente ela dê resultado. Se a gente conseguir mobilizar a base, para que a gente possa parar realmente os dias que for preciso, mas parar geral, não parar 10% dos trabalhadores e 90% continuar trabalhando, porque aí a gente não consegue. Ou então, uma paralisação de um dia, a gente considera uma paralisação, não uma greve geral. Então, a gente era isso. Muito obrigado e parabenizo mais uma vez.
A outra inscrição que eu recebi aqui na mesa foi do companheiro da lei, Cemitério. Agostinho. Adriano. Professor, acrescenta o Ministério Público. Bom dia a todos, parabéns ao professor Menezes. Eu sou Agostinho, sou de origem da agricultura familiar, da reforma agrária, movimento pela reforma agrária, e me formei em Direito Romano. Estou na militância também na advocacia, com assessoria, prestando assessoria ao Siniprev aqui de Alagoas. Muito me preocupa a conjuntura atual, tendo em vista a reforma trabalhista, um desmonte do Ministério do Trabalho e todas as consequências que vêm para os trabalhadores. A reforma da Previdência, que está aí se desenhando um fiasco para a população, inclusive para a grande parte da população que votou neste governo. E eu não me felicito, eu não me alegro em ver os arrependidos. Não me alegro porque nós todos estamos no mesmo barco. Me preocupa o desmonte da reforma agrária no início do governo Bolsonaro, paralisou todos os processos de desapropriação. Da agricultura familiar, o desmonte das políticas sociais e políticas públicas como Bolsa Família e a reforma urbana como a reforma habitação. Como a Hilda da CUT bem perguntava aí o papel do judiciário, o meu TCC, no final de 2017, foi sobre Nazário, né, presidente do Estado de São Paulo, foi sobre a capacidade, o poder que o Supremo tinha, o STF, de mudar a Constituição para impedir o policial civil de fazer greve. Então, meu TCC foi com base na decisão do TJ de Goiás, que o TJ permitiu a categoria, por não ter expressa vedação na Constituição, dos policiais civis fazerem greve. O Estado de Goiás recorreu e o relator foi o ministro Fachin. E na decisão, o ministro Fachin, em seu voto, em seu voto, no seu relatório, como relator, ele, no parecer, ele decidiu pela possibilidade de que não havia vedação, ele podia interpretar a Constituição para impedir, suprimir direitos. E aí, foi uma grande discussão, e aí, a meu TCC, a gente concluiu que o Supremo não tinha poderes para, eles usaram, né, no ativismo judicial, a interpretação conforme a Constituição. Interpretar conforme a Constituição não é escala, é igual a abominar, riscar da Constituição, a cumprimento da pena em trânsito julgado ser até a segunda instância. Então, concluímos no PCC que o Supremo usurpou a função legislativa e não previu na Constituição a vedação da categoria de policiais civis fazerem greve. E aí é esse mesmo Supremo que em muitos momentos importantes na história da conjuntura do Brasil se apequena. O momento do impeachment da Dilma foi provocado, né? Aliás, antes disso, só estamos nesse momento, de ver famílias de uma maneira tão arraigada se gladiando, né, sobre os conceitos se teve ou não ditadura, se teve ou não tortura, porque parte disso deve ser o judiciário. Foi chamado para rediscutir a anistia e mandou arquivar. Não quis rediscutir a anistia para punir os torturadores. O Brasil está uma vergonha com um dos poucos países que puniram os seus torturadores. Os torturadores se viram no direito de se levantar, pegar parte dos desinformados, criar muita mídia fake news, muitas informações, contra-informações, aliás, não são informações, são contra-informações, de maneira que ganhou os desavisados, que sem a viabilidade contra a corrupção, por nova gestão, pela proteção, pelo Brasil acima de tudo, a gente vê aí o Brasil sendo desmontado. Então, eu fiz, eu estou fazendo apelação em direito processual, e a cada 15 dias, e nesse intervalo eu tenho ido, inclusive, para assentamentos, não tenho me afastado das minhas bases, da minha origem, eu tenho ido para acampamentos rurais para fazer a discussão deste momento, da importância de estar junto com os outros movimentos
mas não só no âmbito agrário, mas junto com os outros movimentos sindicais populares, porque o movimento exige unidade. E aí o judiciário, né, não pode ficar ser livrado dessa responsabilidade da população que o elegeu. Mas já o judiciário poderia ter respondido na anistia aos militares, ter respondido no impeachment da Dilma, ter respondido na prisão em segundo grau, na prisão do Lula, no direito de greve, que tolheu o direito de greve, tanto é que numa decisão, o ministro Toffoli foi o voto que venceu, o dele, quando ele modificou que antes da greve dos servidores públicos, havia um termo que dizia que o ente público poderia descontar os dias parados. Numa revisão dessa decisão, ele tirou o termo poderia e botou deve. O ente público não pode, ele deve. Então, primeiro desconte, depois pode negociar para suspender, tirar a pressão. Mas primeiro deve. Então, os gestores às vezes tinham medo de aplicar, porque em grande medida o servidor público é um peso no eleitorado. Aí por isso que tinha lá o pode e ele nem sempre aplicava. Mas aí a texto constitucional, lá, o texto da interpretação do ministro, é que não é da que pode, deve. Então ficou como obrigação do gestor, sob pena de punição, de prevaricar, e proibição, ele deve descontar com pressão para resolver rápida a questão da greve. Eu coloquei sobre isso, para encerrar, que isso é uma estatização da escravidão. Os serviços precários, os servidores, que são meio condutor para a população, não podem reclamar e são levados a amargar uma situação de um ambiente insalubre, de condições precárias de salário, entre outras coisas, e não podem reclamar, porque ficou difícil chamar a população, no sentido dos servidores, para fazer greve. Porque o corte é imediato, depois se discute. Então, está sendo uma luta draconiana para conseguir trazer a greve. Então, essa greve geral é desafiadora, porque ela é pós essa reforma trabalhista, é pós o fim do Ministério do Trabalho, é pós o esvaziamento da reforma agrária, da reforma urbana, é pós tudo, é um recomeço. E o recomeço não pode ser só greve geral, porque greve geral é para trabalhadores desempregados, tem que trazer os desempregados, tem que trazer a população e os outros segmentos. Muito obrigado. Para fechar mesmo, chegou aqui o companheiro do sindicato que me deu a inscrição, né? Que vai conceder aqui ao Vicente Gino. Bom dia a todos e a todas. Eu creio que hoje nessa plateia a gente tem a nata, né? A nata do sindicalismo aqui no estado de Alagoas. Me sinto bem estar aqui, porque desde as minhas origens eu faço parte disso, né? Gosto do sindicato, gosto da luta sindical, estudo sobre isso. Meu nome é Vicente Gino, eu sou vice-presidente de comunicação e imprensa do Sindicato dos Policiais Civis do estado de Alagoas, com muito orgulho. Policial civil, com muito orgulho. Sou especialista em direito processual, sou formado em direito pelo SESMAC, sou formado também pela UFAL em ciências sociais. Então, vejam só, eu venho fazendo um levantamento em todos os sindicatos, até do Brasil. Eu tenho colegas policiais civis em todo o Brasil. Né? Tem vários grupos, que hoje a ferramenta é o WhatsApp, né? Então, tem vários grupos de WhatsApp e a gente comenta muito a respeito da deficiência dos sindicatos em inserir na sua estrutura sindical pessoas qualificadas na área de ciências sociais, antropólogos, sociólogos, né? Acima de tudo, cientistas sociais. Que hoje a gente vê que o Estado opressor, ele está se organizando. O Estado opressor, ele cada vez mais está se especializando com as suas polícias repressivas, com suas polícias de inteligência e investigação e, acima de tudo, voltando contra o trabalhador profissional. Então, é uma carência muito grande de todos os sindicatos, eu acho, não ter um profissional de ciências sociais, um antropólogo, um sociólogo, para fazer um estudo apurado sobre o que é o sindicalismo, sobre profissões, sobre a situação real, de onde a gente vai chegar. Então chega agora
né? Não vou citar o nome dele, então chega agora um presidente que vem com uma visão e que chegou ao poder com essa fragilidade dos nossos sindicatos. Só está aí esse grupo pela fragilidade dos nossos sindicatos em partir para a luta com eles, para você mostrar para todos os servidores públicos que a gente ia perder e a gente vai perder. Eu tenho na minha cabeça que nós vamos passar, eu acho, professores, eu acho que nós vamos passar 4 anos de dificuldades imensas, mas provocadas por nós mesmos. Um sindicato, e eu digo isso porque eu faço parte, um sindicato é a nata de uma categoria de servidor público. Eu só estou lá porque vários, uma grande parte de companheiros, né, tiveram a sensibilidade e observaram na nossa chapa, que tem um presidente como o Ricardo Nazário, que seria uma chapa eficiente, uma chapa qualificada e uma chapa que tinha respeito para estar à frente dos policiais civis do Estado de Alagoas. Então eu vejo em cada um de vocês também a nata de cada categoria de vocês. Agora, nós pecamos, então essa nata não pode pecar. Nós somos especialistas das nossas categorias. Então eu solicito a vocês e peço a vocês que prestem atenção nisso. Contrate um profissional de ciências sociais, um antropólogo, um sociólogo, um cientista político, que ele vai fazer um levantamento. Por que nós chegamos nessa situação? Por que a fragilidade de um presidente do sindicato convocar, às vezes ele representa uma categoria de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e ele não consegue reunir 20 pessoas dentro de uma sala? Eu queria que vocês pensassem isso. Muito obrigado. Obrigado sempre. Vou passar agora para o Menezes, né, para fazer as respostas e as considerações dessa primeira etapa. Né? Bom, tem algumas perguntas que são... Pronto, vamos lá. Nazário, por que não conseguimos fazer a auditoria da dívida? Eu vou lembrar aqui, no caso, essa da dívida externa. Bom, a Constituição de 88 estabelecia a obrigatoriedade da auditoria. Infelizmente, os vários governos não implementaram isso. O surgimento do movimento da auditoria cidadã se deve exatamente ao não cumprimento desse preceito constitucional. Por que já temos experiência? Temos experiência, por exemplo, no Equador. No Equador foi feita uma auditoria, Maria Lúcia Fatorelli participou, Amílio Chimures e vários outros, e eles constataram que 70% da dívida era ilegal. E o que se fez? Suspendeu o pagamento da dívida que era ilegal. O que é que levou? Então, nós temos também o caso do Brasil. O Brasil já teve a auditoria nos anos 30. E o processo de industrialização brasileira começa exatamente aí. E lá foi constatado também que era ilegal parte da dívida. Tivemos agora, recentemente, a Maria Lúcia participou, e vários outros, na Grécia, e se constatou também que a dívida era feita para resolver os problemas dos bancos. Inclusive, ela constatou que a securitização que estão fazendo aqui, ou querendo fazer, é a mesma que já tinha sido feita. No Equador houve consequência. No Equador teve movimento, levou a isso. Na Grécia, tinha um plebiscito e 62% dos consultados disseram que queriam que fosse feito a consequência do que foi deliberado pela auditoria. O que o governo fez? Dissolveu o governo, fez uma nova eleição e fez o contrário. Que esse é o grande problema. O grande problema está justamente... Deixa eu pegar o vento aqui. Então, a grande questão aqui é assim, mesmo que ela não tenha sido feita formalmente, nós estamos fazendo ela. Aqui, nós fazemos a auditoria cidadã. Como é que funciona isso? A gente se organiza por núcleo, solicitamos através da lei de livre acesso à informação, que é bom lembrar que o atual vice-presidente praticamente acabou com a lei de livre acesso à informação. Porque ela agora deu o direito a um trabalhador, a um funcionário de quinto escalão, dizer o que era ou não acessível. É um absurdo. Se era um governo que se dizia combater corrupção, como é que ele acaba a lei de livre acesso à informação de 2012? Porque ela nos facilitava muito. Mas isso indica exatamente o que está essencialmente por trás. Então, qual é a grande questão? É que nós já constatamos aqui vários problemas. Em função disso,
Nós já estamos organizando mais ou menos 18 a 20 núcleos. Então, a tarefa nossa aqui é, mesmo que ela formalmente não saia como deveria, nós devemos fazê-la dessa forma cidadã. Agora, o problema não é só fazê-la, é para que nós vamos fazê-la. Porque a minha intenção aqui é fazer como foi feito no Equador. A auditoria tem que ser feita e toda a população tem que saber o que está acontecendo. E depois nós vamos perguntar para ela o que fazer. Então, no caso da Islândia, a Islândia fez isso. A Islândia fez uma auditoria, suspendeu o pagamento, os banqueiros estão presos. A Islândia tem 350 mil habitantes, então nós já temos uma experiência de local, mas lá no local que a mobilização foi muito grande, porque a auditoria só vai ser feita nessa situação. Agora, o que aconteceu? Durante muito tempo, nós conseguimos colocar na lei das diretrizes orçamentárias. Quando ela ia ser colocada no orçamento, e ela foi vetada, e aí tem um problema, porque ela foi vetada no governo da Dilma. Mas não é só o governo da Dilma que fez isso, é o governo da Grécia, que também fez, que era de centro-esquerda. E o pior é que no Equador, o governo que lá está contraindo a nova dívida. Então, o que eu diria? É que a eficácia dela depende do movimento que você está fazendo e do objetivo que você está fazendo. Porque a auditoria não é simplesmente dizer, essa dívida é ilegal. A questão é, por que essa dívida ilegal está comprometendo as políticas sociais? Aí sim, a nossa grande tarefa é essa. Então, o que nós devemos fazer aqui? Aprofundar a nossa auditoria, fazer cartilhas, ir para os movimentos, ir para as escolas. Lá em Santana, o meu grupo de pesquisa já foi em 4 ou 5 escolas. O que nós queremos fazer agora? Com o apoio dos sindicatos, dos movimentos, vamos fazer com que várias pessoas possam ir nas escolas, conversar com a população. Inclusive, um aluno até disse assim, que quando ele começou a falar sobre isso, os alunos ficaram assustados, disseram assim, eu nunca imaginei que o dinheiro que fala para a educação é usado para pagar dívida. Percebam, nós temos uma tarefa fundamental, que é parte da política de formação. Mas não é formação, não é só auditoria. Então, a reforma da Previdência, ela é algo muito mais além. Ela é o processo final de liquidação das funções do Estado. Porque aqui é a destruição da Seguridade Social. É a destruição do BPC, é a destruição de tudo. Então, mas isso aí nós vamos falar mais à frente. Impacto dela, a reforma da Previdência, nós vamos falar mais à frente. História, o movimento popular previa combater a letargia. Olha só, esse é o grande problema. Porque se a gente não fizer formação política, a letargia vai se apirar. Porque é aquela coisa de que não há mais jeito. E sair essa letargia sendo a política condutora de tudo, aí a barbárie que está sendo cotidianizada vai aprofundar. E aí qual é o meu medo? É que algumas pessoas, sem nenhuma perspectiva de saída coletiva, se fechem completamente contra qualquer possibilidade de mudança. Então, esse momento aqui é o momento que nós temos que, essa experiência aqui hoje, tem que ser multiplicada com urgência. A política de formação, ela tem que ser feita como elemento indispensável, porque não é... E outra coisa, formação de quem? No meu caso, não é só dos professores da UFAL, não é só dos técnicos, é dos alunos, mas não são só os alunos, é a comunidade inteira. Nós temos que fazer algo que vá muito além dos nossos muros. Nós temos que transbordar o limite da corporação. Não podemos ficar, eu sou professor, eu sou... Não, nós agora somos trabalhadores e nós estamos ameaçados. E o pior, na minha família, as pessoas que mais serão atacadas por essas reformas são as pessoas mais vulneráveis e as pessoas que votaram justamente nele. Eu até pego um exemplo, não vou citar o nome, mas um funcionário determinado do meu condomínio chegou a dizer assim, olha, se acabarem com o BPC, eu vou pegar uma arma e vou dar um tiro lá no INSS. Meu companheiro, peraí, não é assim que se resolve. Primeira pergunta, por que vocês votaram nele? Segunda pergunta, por que seus familiares votaram nele? Terceira pergunta, por que vocês não estão preocupados na defesa dos direitos dos demais trabalhadores? Aí eu fui tentando, porque esse é o problema. As pessoas acham que na hora de votar, vota por qualquer coisa que se justifica, mas elas esquecem que
E aí o que acontece? Eu estou tentando fazer vou começar a chamar alguns desses colegas do condomínio para começar a conversar com eles. Eu vou tentar falar sobre determinados temas. Porque o problema é essa despolitização, ela está generalizada. E aí é que está. As pessoas mais vulneráveis são aquelas que votam e elas não sabem depois se defender, porque elas não estão organizadas, elas não estão no sindicato, não têm experiência de vivência coletiva, não têm experiência de defesa do coletivo. Então, este é o desafio. Como sair da letargia? A primeira coisa é perguntar: para que serve o Estado? Essa pergunta tem que ser feita, porque o Estado hoje, ele serve para quê? Cobrar imposto de pobre, fazer subsídio para rico, pagar juros da dívida pública e entregar patrimônio estatal estratégico. Para quem? Os banqueiros que são consumidores de riqueza fictícia e agora querem uma riqueza patrimonial. Porque uma coisa é você ficar ganhando dinheiro, comprando da dívida, especulando não sei o quê. Você precisa de ter patrimônio, porque patrimônio, em caso de crise, é patrimônio. Então, esse é o momento de tentativa de materialização dessa riqueza fictícia. Alexandre, embaixador Samuel, pensamento ultraliberal, porque... assim, tem uma frase muito legal de um cara chamado Martin Wolf. Martin Wolf é um articulista do jornal Financial Times. E esse cara é o porta-voz do pensamento ultraliberal. Mas no dia que a Bolsa de Valores começou a cair, no dia que Lehman Brothers e vários bancos faliram, aí ele escreveu um artigo: Somos todos keynesianos de novo. Eu gostaria que vocês lessem o artigo do Somos Todos Keynesianos de Novo, Martin Wolf. Porque essa é a trajetória deles. Eles querem esquecer a história. E porque o que é neoliberalismo? O neoliberalismo é o liberalismo fracassado em 29, salvo pelo patrimônio estatal e pela dívida pública que se acumulou nas crises keynesianas, que volta como neoliberalismo, que entra em colapso em 2008. Mas a questão entra em colapso e o que é proposto? Mais neoliberalismo. Leia esse artigo, porque agora ele está escrevendo outro artigo. Agora não é mais esse. Agora, olha o que ele está dizendo. Eu não falei que o Estado gasta indevidamente, eu não falei que o Estado é isso, que o Estado é ineficiente. Na hora que salvou o capitalismo, todos eram keynesianos. Na hora que veio a dívida pública, em 6 anos, 20 trilhões. Pagar. Mas como é que vai pagar? Vai pagar desmontando o Estado. E o nosso colega trabalhador do INSS não está alguém que representa o público, está alguém que representa o privado. Então, perceber essa característica de classe, essa questão de classe, é muito importante. E tudo isso foi desconstruído ultimamente. Essa ideia da nova classe média, essa ideia de conciliação de classe, é uma hora que rompe tudo. Então, a grande tarefa que está aqui é justamente procurar mostrar que o Estado tem que ser um instrumento, tem que ser questionado. Porque está colocado aqui, é um Estado que não serve para nada para a classe trabalhadora. Keynesiana, trata-se Ronaldo, crise capitalista, eu já falei de certa forma, a dívida é o elemento fundamental. Olha só, mas na próxima exposição eu vou mostrar um gráfico que vai mostrar exatamente como que, a partir dos anos 80, as dívidas públicas se converteram na principal fonte de renda dos grupos capitalistas. Hoje, esse ano, o orçamento está perdendo R$1 trilhão e pouco para pagar a dívida pública. O que significa R$1 trilhão do orçamento para pagar a dívida pública? É R$1 trilhão que não vai gerar emprego, é R$1 trilhão que vai sair da saúde, da educação, de todos os nossos direitos. Mas para os banqueiros. Os banqueiros, ou seja, a nossa grande tarefa como auditoria cidadã é tornar claro, a partir da análise do orçamento, mostrar que hoje o Estado, comandado pelos agentes privados, banqueiros em particular, estão apenas preocupados em garantir as condições de rentabilidade deles. Porque, Leonardo, a importância da formação política. Bom, isso aqui eu não tenho nenhuma dúvida, e a tarefa aqui é exatamente assim. O que é que nós vamos fazer depois? Isso aqui é colocado, se eu tenho uma agenda, minha preocupação aqui é formar formadores. Porque, olha, eu tenho muito medo de avião, e eu estou tendo que fazer viagens o tempo todo. Da última vez eu estava em Cuiabá, entrou um pássaro na turbina do avião. Então o que eu quero aqui? Não é só que eu tenho medo de avião. Mas vamos ter que preparar esse PowerPoint aqui, vamos começar a formar formadores. Porque não
pode só ser eu, ou 2 ou 3, nós precisamos de 20, 30, 40, 50, 100, sei lá quantos. Essa é uma grande tarefa do chamado 13 de maio. As políticas de formação que nós tínhamos era para isso, formar formadores. Eu tenho disponibilidade, mas o que eu estou pensando aqui? Nossa política agora é a próxima tarefa. Vamos fazer um grande seminário aberto e aí nós vamos fazer itinerante. A ideia é chamar, por exemplo, já até conversei com alguns da direção da UFAL, para juntar o FAO, IFAL, UNEAL e IFAL. Porque nós temos que aproveitar também os espaços institucionais onde é permitido. Porque tem vários órgãos que não querem fazer esse debate, mas esses 4 com certeza. Então, o que nós precisamos fazer? Futuramente, nós estamos procurando já uma audiência pública na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e um deputado, que eu não lembro o nome agora, propôs fazer também na Associação de Municípios. Por quê? Porque ele entendeu que se essa reforma for aprovada, a Previdência acabando, os municípios vão entrar em colapso completo. Porque para os municípios, a renda derivada das aposentadorias rurais, ela é que movimenta a economia. Então, se nós conseguirmos o apoio de várias câmaras, por exemplo, a intenção agora é fazer em Arapiraca, é fazer em Delmira, é fazer e aonde for possível, porque nem todos vão estar conosco. Nem todos os municípios vão estar conosco, nem todos vão estar conosco. Porque a tarefa é exatamente essa. Como tornar isso capitalizado? Como fazer isso aqui chegar a todo mundo? Então, ficamos quietos, certamente. Qual o papel? Trata-se da justiça burguesa. Bom, justiça burguesa. Não tem nenhuma ilusão, por mais que... Porque a questão também é o seguinte: em determinados momentos, as possibilidades democráticas estão associadas também a isso. A justiça burguesa, ela tem um momento que ela pode julgar um pouquinho mais. Porque se nós pegarmos o artigo 3º da Constituição, eu até trazido aqui, se nós pegarmos o artigo 3º da Constituição, ele deixa bem claro que deveria combater as desigualdades regionais, sociais, todo tipo de preconceito, que deveria impulsionar. Mas isso está na Constituição. Mas aí está na Constituição. Quem é que julga essa Constituição? Primeira coisa, eu digo que letras mortas são aqueles artigos da Constituição que não constam de orçamento. Então, quando nós fomos para a sala de aula, eu não preparei um PowerPoint dizendo exatamente o seguinte: como é que os artigos estão na Constituição estão irrigados, como se fosse uma plantinha? Na hora que ele tem orçamento. Quando nós pegamos o orçamento, e 40 e poucos % é para a dívida, 4 é para a educação, 3 é para a saúde, o que significou? Significou que, na verdade, o problema não está nem só no judiciário, o problema começa antes. Por quê? Na elaboração do orçamento já está colocado quem é que vai ficar de fora e quem é que vai ser privilegiado. E com essa nova lei agora de securitização, alguém perguntou sobre os limites, e a pergunta, alguém falou assim: poderia estabelecer limites para a dívida pública? Olha, o que nós temos aqui é limite para os gastos sociais, que é a emenda constitucional 95. Pelo contrário, e nesta emenda constitucional 95, ela diz claramente que para as despesas financeiras não há limite e que para assegurar a securitização. Nós já fizemos seminário sobre isso no canal que eu tenho, tem uma palestra sobre isso. Então, o que está colocado aqui é justamente que não há limite. Agora, uma questão que é fundamental aqui, e eu vou falar isso mais tarde, é sobre a dívida dos estados. Vou só falar rapidamente. 52% da dívida de Alagoas deriva do próprio banco, que é o Banco Estadual, que foi quebrado pelos usineiros, que contraiu grande parte da dívida pública. E não só isso, a própria Salgema é causadora de parte da dívida pública atual. Então, isso aí é a outra parte. Então, para a agricultura familiar. Eu, por exemplo, eu sou filho de um trabalhador sem terra. Eu sou filho de um trabalhador sem terra, vindo do Nordeste, baiano e cearense, e parte da minha família hoje, que é de origem nordestina, tem ódio da nordestina, tem ódio sem terra. Daí eu criei um conceito que se chama ódio da classe errada. Ódio da classe errada. Eu tenho isso na minha família. E eu estou estudando a minha família. Eu escrevi 8 páginas, porque se eu não entender a minha família, eu não consigo entender os demais. Eu fui falar isso ontem, quando foi na aula, se não me engano.
Aí uma aluna, não foi para quem? Foi na aula do serviço social lá, do mestrado e doutorado. Aí alguém falou assim, peraí, você está falando da sua ou da minha? Então o que eu constatei? Que a minha família virou um espaço de conservadorismo. E eu fui procurar saber de onde é que veio esse conservadorismo. Primeiro, eles estavam na zona rural e vieram para a zona urbana. 70% da população brasileira saiu do campo e veio para a cidade. A maioria não conseguiu sobreviver, porque isso não é fácil. Depois, nós tivemos o quê? A apologia ao regime militar. Porque muitos acharam, se conseguirem estudar e conseguirem ter alguma coisa, eles acham que isso é fruto do regime militar. Mas depois veio o pensamento neoliberal. Foi na década de 90, e aí eu tinha um tio que sempre ia lá no domingo para dizer, olha, eu planejo Cancún porque eu sou um sucesso, aquela coisa do você decide e tal. E depois veio a igreja neopentecostal, teologia da prosperidade. Se eu quero entender o conservadorismo que a minha família tem, majoritariamente, eu tenho que entender esses 4 elementos. Por quê? Mas eu descobri que ela não foi conservadora só agora, não. Não. Essa parte majoritária apoiou a ditadura. Apoiou. Votou em Collor. Votou em Fernando Henrique. Votou em Aécio. E agora votou em Bolsonaro. Ou seja, ela tornou-se mais conservadora. Tem novos determinantes. Mas a minha família é um elemento fundamental para entender. Agora, a minha família é muito necessitada de todas as políticas sociais. Eu constatei que aproximadamente 80% dos meus familiares ganham até a linha da pobreza cheia, 3.900. Ou seja, eles são os grandes necessitados, que precisam do SUS, que precisam da seguridade, que precisam de tudo. Mas eles não se identificam como classe e eles se comportam. Eu até criei outro conceito que se chama esquizofrenia induzida. Mas isso aí é outra coisa. Por quê? Porque eles não vivem o mundo real. Eles não se identificam como classe e eles vivem no mundo fake news. É difícil demais. Aí você fala assim, você não consegue convencer nem a sua família. É verdade. É inútil. Eu faço palestra em todo canto, eu escrevo texto, dou entrevista, mas na minha família, ninguém. Tem um segmento que resiste. Mas a maioria, majoritariamente, quem é que influencia a minha família? São os fake news de determinados segmentos religiosos, que mais votaram para combater o homossexual e o direito das mulheres do que qualquer outra coisa. Só que são eles os que mais necessitam de políticas públicas. Bom, eu empolguei mesmo para falar sobre esse assunto, mas eu acho que a Espanha não é saber ou não, né? Infelizmente não é. Hilda, já falei? Estou terminando. Agostinho, reforma trabalhista. Bom, sobre isso aqui, aí eu tinha falado sobre a greve geral para valer. Olha, nós temos como tarefa não apenas construir a greve geral, nós temos como tarefa construir um programa que unifique toda a classe trabalhadora. E, de certa forma, nós temos o quê? Nas várias centrais sindicais, nós temos uma diluição completa. Se nós pensarmos, tem uma central sindical que apoiou, ou pelo menos representante dessa central sindical, que apoiou quem para o Senado? Não, foi o Maia, parece. Não foi isso? O setor da CTB não apoiou o Maia para... Veja olha que confusão. Uma hora esse partido apoia para presidente da Câmara o Maia, que eu só chamo de Botafogo, e a outra hora, como é que você... Então, esse é um problema sério. Não dá para você apoiar o Maia, que é o cara que vai impulsionar a reforma da Previdência, e ao mesmo tempo você dizer não à reforma da Previdência. É o tipo da coisa que a gente está na impasse. Então, o grande dilema está exatamente aí. Como é que nós vamos unir? Bom, para fechar, indivíduo serve papel conservador, isso aqui já falei, Vicente, Estado, de certa forma eu já coloquei isso. A criminalização dos movimentos sociais. Essa aqui é a questão mais... Porque agora, o que estão querendo colocar é que qualquer ato político pode se transformar em ser criminalizado. Terrorismo. Mas só que tem uma coisa. Os policiais lá em Roraima fizeram greve. O que nós temos que fazer agora é juntar todos. Alguém se lembra o que aconteceu em 1997 aqui, quando os servidores públicos ficaram 9 meses sem receber salário?
Nós temos que fazer algo parecido com aquilo. Não é a mesma coisa. Mas nós temos que juntar todo mundo. Porque todos vão ser atacados. Só quem não vai ser atacado nesse país serão os grandes banqueiros e os grandes empresários. A nossa tarefa aqui é justamente criar uma unidade em que estejam juntos servidores federais, servidores estaduais, servidores municipais, trabalhadores do setor privado. Porque assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o seguinte: se nós não vamos só lutar contra a reforma da Previdência, nós vamos ter que lutar contra todas essas coisas. Então, para fechar, eu diria, tem uma frase que eu sempre lembro, em maio de 68, nós tivemos uma coisa muito interessante na França, que depois se propagou pelo mundo inteiro. Os estudantes estavam ameaçados pelas reformas e pelo início do neoliberalismo, que era para ter sido já no final dos anos 60, se unificaram com os trabalhadores das fábricas, que já era para ser introduzido aos ataques. E se criou o maio de 68. O que nós precisamos aqui é lembrar uma frasezinha que os alunos, os estudantes diziam: sejamos realistas, lutemos pelo impossível. É esse o nosso slogan. Está extremamente atual, porque nesse momento, lutar pelo possível é dourar a pílula da tragédia que está aí, é legalizar ou aceitar a cotidianização da barbárie. Nós não podemos cotidianizar a barbárie. Porque agora, eu chego de Santana, pego o ônibus, pego o táxi na rodoviária, e o taxista fala assim: ontem um colega meu pulou aqui da ponte. A gente não pode encarar isso como natural. A gente tem que agir contra, a gente tem que ir lá nesses trabalhadores e conversar, porque ele está achando que o problema dele é o Uber. E o Uber, na verdade, é um monte de trabalhador desempregado. Na verdade, é a crise e a desvalorização dos direitos está acabando com tudo. As pessoas estão esquecendo que os direitos nos possibilitam também consumir. Então, perceber essa realidade, agir, é um elemento fundamental nesse momento. E para fechar, sejamos realistas no termo pelo impossível. E eu encerro por aqui, daqui a pouco a gente retoma, depois vamos comer um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Menezes. Cumpriu exatamente no horário de 12 horas, fechado. Mas antes de encerrar esse primeiro momento, tem dois avisos importantes para complementar essa luta que começa com esse seminário de formação. No próximo dia 20, quarta-feira, há um Dia Nacional de Lutas em todo o país. Em São Paulo vai ter uma grande concentração na Catedral da Sé, né? Aquele palco histórico, né, das lutas democráticas. E a classe trabalhadora está sendo chamada para participar dessa atividade a nível nacional. E aqui em Alagoas, a gente vai fazer uma atividade dos sindicatos bancários, às 17 horas, com a presença, mais uma vez, do Menezes, da Luciana Caetano, né? E vão também ser expositores do tempo, da reforma da Previdência. E tem um chamado para que todos que estão aqui também participem desse dia 20 como Dia Nacional de Lutas aqui em Alagoas. E também, aproveitando o clima de folia, né, do Carnaval, politizando o movimento.